Bíblia completa em um ano, 57º dia. Deuteronômio 20. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: Ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos e em seu favor e lhes dará vitória. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: Alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças e os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Estas instruções se aplicam somente a cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão fruto e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Deuteronômio 21. Quando estiverem na cidade que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertastes. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim, serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa.
Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda, nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: Este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado. Então, todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo o povo de Israel ficará sabendo disso e temerá. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Deuteronômio 22. Se você vir solto por aí um boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade, devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto, ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Se acontecer de você encontrar um ninho de pássaro numa árvore ou no chão e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque o parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fio de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: "Quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem", então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até as portas da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: "Dei minha filha em casamento a este homem e agora ele a rejeitou." Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: "Descobri que sua filha não era virgem."
Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lenço da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, e ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas, se as acusações do homem forem verdadeiras, e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai, e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se o homem encontrar uma moça virgem, prometida em casamento, e tiver relações com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas, se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Bíblia completa em um ano, final do 57º dia.